Começar agora elevando nossos pensamentos a esse nosso Pai, que é toda bondade, todo amor. E com esse pensamento elevado a Ele, que possamos trazer serenidade aos nossos corações, abertura em nossas mentes para que possamos buscar os entendimentos que se fazem necessários, para que esses entendimentos sejam proveitosos na simplificação de como estamos a conduzir nossas vidas. Entendimentos que possam trazer clareza, possam trazer simplicidade, mesmo sendo assuntos que não dominamos tão bem, pela ignorância que ainda portamos. De qualquer forma, que nesse pouco tempo que vamos estar estudando juntos, que tenhamos a certeza de que nosso Mestre Jesus conosco estará a nos facilitar e a nos acompanhar nessa nossa caminhada rumo à nossa evolução. E assim, querido Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade. Que assim seja. Boa noite a todos. Todos me ouvem bem? Cabecinhas mexendo? Ok. Bem, como vocês viram, o tema hoje que nós vamos conversar é sobre espírito, perispírito e corpo material, ok? A proposta desse curso é justamente que a gente simplifique as coisas, né? A gente sabe que dentro da doutrina, Kardec trouxe muitos esclarecimentos, mas eu vou confessar para vocês que nem tudo que ele trouxe, para mim ainda hoje, é de fácil entendimento. Porque muitas palavras são trazidas e utilizadas de diversas maneiras e cria uma confusão danada. Não sei se com vocês acontece isso, mas comigo acontece. Porque dentro de uma sequência, dentro de um raciocínio da proposta do curso, nós tivemos, deixa eu olhar aqui para não errar, nós tivemos, como primeiro tema, nós tivemos o entendimento do que seria a Trindade Universal. E aí, o que é a Trindade Universal? A gente ficou sabendo, porque a gente até já sabia, mas em Kardec a gente encontra isso, que é Deus, Espírito e Matéria. Ok? Certo? Aí depois, nós tivemos, na palestra anterior, de uma forma bem profunda, nós tivemos um estudo sobre o fluido cósmico universal. São assuntos que não são de fácil entendimento. Aí, o tema de hoje fala de espírito, perispírito e corpo material. Aí, esse espírito que está falando agora, é o mesmo espírito que foi trazido dentro da Trindade Universal? Ou é outro? É o mesmo? Porque quando a gente para pensar, cria uma confusão, porque é assim, o espírito, segundo Kardec, é o ser inteligente, certo? Mas ele, quando está encarnado, ele recebe o nome de alma, não é? Aí a gente pensa, a alma também é inteligente? Só porque está encarnada deixa de ser? Eu não sei vocês, mas para mim fica um pouco confuso quando eu paro para entender uma coisa. Deus faz parte da Trindade Universal. São os 3 elementos, segundo dizem. Mas foi Deus que criou tudo. Então, de verdade, só existem 2 elementos. Porque Deus foi quem criou os outros 2. Então,
o que ele criou foi o espírito, que é o ser inteligente, a inteligência, e a matéria. Só que a matéria, a gente tem que se reportar ao fluido cósmico universal, porque ele é a matéria primeira, é a matéria primária de tudo. Então, na verdade, os dois elementos são espírito e fluido cósmico universal. Porque através do fluido cósmico universal, nós temos a matéria, e essa matéria é que vai, com as diversas transmutações, ser a matéria que gera o nosso corpo físico, ok? Então, o nosso corpo físico é matéria, e toda matéria tem como origem o fluido cósmico universal, ok? Até aí tudo bem, não é? Então, hoje, para falar de espírito, a gente vai falar desse conjunto que é o ser encarnado, que tem espírito, perispírito e corpo material, certo? Vamos começar a falar pelo mais fácil, que pelo menos parece, que é o corpo material. Pelo menos é o que a gente consegue identificar com maior facilidade, né? Corpo material, tangível, a gente vê, a gente toca, a gente sente. Então, esse corpo material é o instrumento que o espírito tem para ser auxiliado pela bondade do Pai para seguir a sua jornada evolutiva na Terra, por exemplo, porque poderia ser qualquer outro orbe, mas nós estamos falando da Terra, que é para não complicar ainda mais. Então, nós estamos falando de onde a gente está. Então, esse corpo físico, ele tem características e qualidades que vão atender a essa necessidade do espírito de evoluir. Porque se a gente parar para pensar, existe o plano espiritual, existe o plano material, mas o plano espiritual sobrevive sem o plano material. Só que Deus, na sua bondade, ele resolveu matricular todos os seus filhos, que estavam indo muito devagar, numa escola material, para que tivesse um processo mais fácil para evoluir, certo? Se a gente tivesse dando conta de evoluir no plano espiritual, não precisaria isso, eu acho. Mas acho que a ideia dele foi essa, vamos colocar esses meninos mais lerdinhos para aprender de uma forma que juntos eles se auxiliem e tenham mais facilidade de seguir esse caminho, né? Então, nessa nossa proposta evolutiva, a gente percebe que o corpo material, enquanto nós estamos encarnados, ele é muito valorizado, ou às vezes nem tanto, né? Às vezes ele é um pouco negligenciado também, mas vamos começar por aí. Ele é muito valorizado. Por quê? Porque mesmo que a gente não se reporte a ele, lembrando sempre que ele é esse instrumento de evolução nossa, nós temos para com ele uma necessidade. Ele é de extrema utilidade para nós, dentro de tudo aquilo que a gente busca alcançar de melhoria. Então, não dá para a gente pensar em evolução sem que a gente faça uso desse corpo material e tenha para com ele todo um respeito, uma gratidão por aquilo que ele nos possibilita realizar. Então, esse corpo físico, ele é, sim, um instrumento, ele não é inteligente como espírito, porque ele só é instrumento do espírito e é através do espírito que ele age, mas, ao mesmo tempo, ele é a melhor forma que nós temos de nos aprimorarmos. Porque o corpo material,
ele é entendido e identificado por nós de uma maneira muito mais simples, porque nós olhamos o nosso corpo e temos a facilidade de enxergar o corpo material do outro, aquele irmão com o qual a gente compartilha a nossa existência, e percebemos que ele não tem tanta diferença. É lógico que a gente pode falar de aparência, né? Diferenças nessa aparência, mas em termos de apresentação, o corpo físico, não importa se é um jovem, um adulto, uma criança, vão ter determinados órgãos com determinadas funções. E esse corpo físico, ele já vem vou colocar dessa forma, ele já vem evoluindo desde a sua primeira fase. Eu não vou dizer aqui como que ele começou, porque eu não conheço, não sei como é que foi, mas o corpo humano, ele está em processo também de evolução. E a gente percebe que ele já tem, na sua constituição, uma precisão, uma facilidade de se organizar, de agir, de se autocuidar, de se autogerenciar, que se ficasse na nossa dependência, acho que seria um caos. Então, o corpo humano, ele tem, assim, órgãos que são autoindependentes. Tipo assim, se a gente for pensar no cérebro, que é algo que a gente nem conhece muito a fundo, né? Existem muita pesquisa, muito estudo científico para descobrir como é que é esse cérebro, e ainda tem muito a se descobrir. A gente tem a parte, por exemplo, circulatória do nosso corpo, que é feita de pequenos vasos, artérias, que dão conta de alimentar, nutrir esse corpo todo, sem que a gente precise, sabe, se preocupar com o que eles estão, como que está sendo feito isso e tudo mais. Bem, eu não vou ficar entrando em detalhes do funcionamento do corpo físico. O que eu estou dizendo é que essa matéria expressa através desse corpo físico é um instrumento de extrema utilidade, que nos é dada em caráter de empréstimo pelo Pai, para que a gente usufrua ao longo de uma jornada terrena e, através dele, vá se ajustando, se reconhecendo, se autoconhecendo naquilo que já conseguiu aprender e naquilo que ainda tem muito a aprender. Então, o corpo físico é fácil da gente entender, porque se a gente tiver um pouquinho de atenção, um pouquinho de cuidado, a gente vai perceber a necessidade que nós, enquanto almas, espíritos encarnados, necessitamos desse corpo. E que, se não tivermos os devidos cuidados, estaremos construindo para nós determinados probleminhas que, de uma forma direta ou indireta, iremos responder por eles. Bem, aí eu vou entrar. Tem alguma pergunta? Não? Posso continuar? Beleza. Tem perguntas, desculpa. Tem? Eu só estava esperando a deixa. Tá. Depois achar o microfone, que também foi difícil. Posso fazer? Pode. Posso evoluir enquanto somente espírito ou sempre terei que estar encarnada para evoluir? Então, como eu falei, eu não sei como foi o início. Eu acho que se a gente parasse para pensar, a primeira vez que Deus sentiu vontade de ter companhia e criou espíritos para estarem ao seu redor, convivendo com ele,
eu acho que não havia necessidade deles reencarnarem. Ou melhor, encarnarem, né? Porque eles estavam ali, eu fico imaginando, gente, posso estar falando a maior besteira, mas foi como me veio na cabeça agora. Imaginem vocês uma família em que se tenham muitos filhos. Esses filhos, os primeiros, eles têm uma certa facilidade de estarem próximos aos pais. Tipo assim, quando nasce o primeiro filho, os pais estão ali com a atenção toda voltada para eles. E aí dão os cuidados que ele precisa, vão orientando como dar os primeiros passinhos, as primeiras palavras, e como fazer isso, como fazer aquilo. Aí vai chegando o outro filho. O outro filho também vai ter atenção, vai ensinar, mas já aprende um pouco com o irmão mais velho. E assim vai indo o outro. Eu fico imaginando que Deus, quando ele fez, quando ele criou, resolveu criar esse mundão de filhos que ele tem, ele também foi delegando aqueles que já estavam mais, como é que a gente fala, experientes, a auxiliar. Mas aí eu acho que ficou um número muito grande, e foi por isso que ele criou essas escolas, tipo a Terra, porque aí matriculava todos juntos, e aí ficava mais fácil, todo mundo ia aprendendo. Posso estar viajando aqui, mas eu imagino que seja por aí. Mas aí eu já até esqueci a pergunta, que foi o que mesmo, Charles? Me recorda aí? Posso evoluir enquanto somente espírito ou sempre terei que estar encarnada para evoluir? Então, como a gente ainda não sabe muita coisa, enquanto a gente tiver o que aprender, acredito eu que a proposta de encarnar seja a proposta mais apropriada para esse aprendizado. A partir do momento que o espírito começa a evoluir, ele começa a se... começa a se virar melhor. Ele consegue... na verdade é isso. Ele não fica tão preso a essa proposta de estar na Terra para adquirir os outros conhecimentos que ele já, porventura, ainda precisa ter. Mas isso eu acho que é para uma coisa bem mais à frente, quando a gente já não está mais com tantos apegos, com tantas questões mal resolvidas, tantas limitações, eu diria, né? Eu acho que é um processo que ainda vai demorar muito tempo, mas que dá, sim, para a gente ficar depois, que já tiver lá quase como um ser perfeito, que eu não sei nem onde que é isso, a gente já talvez não precise reencarnar. Até porque eu ia começar a falar sobre o perispírito, né? E se a gente for estudar sobre o perispírito, a gente vai entender que o perispírito, ele é também formado, ele é identificado como como semimatéria, né? Ele tem ali uma ligação fluídica como o espírito, mas ele também tem um pouquinho de matéria, porque ele também precisa oscilar entre esses dois, eu diria, universos, né? Esses elementos, para que exista uma comunicação, porque ele faz esse papel de ser o intermediário entre o espírito e o corpo material. E aí, dentro do que Kardec traz, ele diz que o perispírito, ele vai ser formado de acordo com os fluidos que existem no plano em que ele vai se manifestar. Então, a partir do momento que o espírito se eleva, se aprimora, esse perispírito vai estar também se sutilizando, se melhorando. E desta forma, como é dito, né, os espíritos que já são hoje superiores, eles são irradiações de luz.
Então, o perispírito deles é praticamente nada, né? É uma casquinha, se é que tem. Então, se você vai deixar de ter perispírito, você não vai reencarnar, você vai estar já no seu ambiente, você já vai estar no seu local, aonde você vai ter o aprendizado que ainda, porventura, lhe seja necessário. Então, estudando o perispírito, a gente vê como Deus é maravilhoso, né, na sua criação, porque esse corpo semimaterial que é o perispírito, ele é uma outra ferramenta que o espírito tem para estar em contato com esse corpo, nas suas diferenças, porque são diferentes, espírito e corpo físico, de uma forma tão facilitada, tão fluidicamente fácil, que o perispírito é capaz de trazer, através dessa comunicação, todas as sensações que o corpo físico tem, passando isso para o espírito, da mesma forma como o espírito consegue levar para o corpo todos os sentimentos, todas as sensações de ordem mais psíquica, né? E dessa forma, a comunicação se faz de uma maneira muito plena. O perispírito, falando dele, né? A gente tem muito ainda que estudar e aprender sobre o que ele é. Mas, dentro do que eu pude aproveitar, um pouco estudo que eu fiz, é justamente no perispírito que fica registrado tudo aquilo que o ser espiritual realiza. Sabe assim, seus ideais, suas ideias, suas memórias, seus medos, tudo aquilo que é de importância é registrado. Mesmo as sensações ou as sensações que o corpo físico tem, se isso for de grande relevância, se for importante, também vai ficar registrado, arquivado, gravado no perispírito. Então, a gente ouve muito falar, né, de pessoas que veem espíritos e que esses espíritos estavam com determinada deformidade física, coisa parecida. Bom, primeiro que ninguém vê espírito, né? O que a gente vê é justamente o perispírito, né? Porque o espírito, ele é nem Kardec conseguiu uma definição boa dos espíritos, porque eles também, quando definem, eles definem como algo que a gente não consegue entender. Então, é uma chama, é uma luz. Por isso, acho que Jesus falava, sois luzes, né? E aí, essa parte não tão poética da coisa, mostra para a gente que o perispírito, ele registra tudo aquilo que faz, que é relevante para o espírito, e ele se mostra quando necessário ou quando desejado, porque o espírito se manifesta através do pensamento e através da vontade. Então, se existe a vontade desse espírito de se fazer visível, por exemplo, o perispírito vai ali se apresentar, e essa forma que ele escolhe estar se apresentando tem a ver com aquilo que é relevante para ele. Então, se foi relevante vivenciar, de repente, uma perda de um órgão, de um membro, alguma coisa parecida, vai estar no seu corpo perispirídico essa marca, esse registro. Ah, mas ele não poderia tirar? Sim, se ele tiver conhecimento para tanto, sim.
Mas se não tiver, ou até se ele assim escolher, ele pode sim manter esse registro e essa identidade para que não só ele seja reconhecido, como também ele se reconheça naquilo que fez diferença no seu vivenciar. Então, tem muita coisa que a gente poderia estar estudando a respeito do perispírito, mas o que de mais importante tem é que, sendo ele, que a gente chama de sede da nossa memória, ele acompanha o espírito desde sempre, desde o seu nascimento até o seu desencarne, e depois do seu desencarne, e quando ele vai reencarnar novamente, e ele vai se depurando juntamente com esse espírito. E dessa forma, não se perde, né? Ainda bem, né? Já pensou? Se a gente não tivesse como armazenar tudo aquilo que a gente já vivenciou, tudo aquilo que a gente já experienciou em tantas oportunidades de vida que a gente já teve. Então, o perispírito, ele tem esse potencial, ele tem como fazer esse registro e ter armazenado isso tudo. E o mais interessante é que, da forma como ele registra isso tudo, ele também coopera com o planejamento reencarnatório do espírito, né? Porque se ele tem em seus registros tudo aquilo que o ser vivenciou, todas as dificuldades que ele teve, todas as mazelas, todas as dores, tudo aquilo que ficou de alguma forma não bem resolvido, ele tem como trazer isso à tona na necessidade de um novo reencarne, num planejamento que possa atender a esse espírito, no que ele mais necessita de aprendizado, naquilo que ele precisa estar focando de melhoria e de aperfeiçoamento, né? Então, o perispírito, ele é fundamental para a evolução do ser. E a gente não o percebe, né, enquanto encarnados, porque esse corpo ele é muito sutil, muito flexível, ele tanto se expande como se molda de acordo com a vontade do espírito. E a gente tem determinadas percepções que são trazidas do espírito para o corpo e que o perispírito, como intermediário dessas informações, registra e traz, e que ao longo de um tempo, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, vamos dizer, nós temos umas questões mal resolvidas e, por exemplo, eu tenho algo que aconteceu comigo e que me trouxe um sentimento de muito remorso, de muito arrependimento. Esse sentimento que o ser espiritual tem, esse espírito tem, ele vai trazer esse registro para o corpo perispirítico, para o perispírito. E se isso for algo alimentado, se isso for algo que eu der muita ênfase, muita atenção, muito foco, o que eu vou proporcionar para o meu corpo físico? Provavelmente alguma doença, alguma moléstia, algum dano físico. Roseli, Sim. Desculpa te interromper, mas o seu moderador está tanto tempo com a mão levantada que eu acredito que tem algumas perguntas. Ele está lá no canto. Eu achei que você estivesse me vendo, que eu acenei. Me viu agora? Tranquilo. Agora sim, agora eu estou.
Você estava na outra página, me desculpe. Quando for assim, Charles, pode sair do mudo e me interromper, tá? Você estava tão engranada que me deu pena de Foi, interromper. não. Pode interromper, sim. É. As perguntas, às vezes, vão até auxiliar no que eu estou trazendo, né? Tem umas 6 perguntas. Eu posso fazer ou você quer avançar um pouquinho mais? Pode, com certeza, pode sim. Bom, a próxima pergunta é: você disse que na matéria é mais fácil nos melhorar. Não seria mais rápido ao invés de fácil? Quando a gente fala fácil, a gente está falando de algo que requer empenho. Na verdade, mais do que empenho, né? Quando a gente fala fácil, a gente não está dizendo que as questões que nós vivenciamos enquanto encarnados, elas são simples. O que eu digo fácil é porque a gente lida com elas ali em tempo real. A gente lida com elas de uma maneira, é igual na escola. Você tem determinadas disciplinas a aprender. E essas disciplinas, elas são trazidas dentro de uma certa ordem de dificuldade, não é assim? Você vai passar por uma... Vamos pegar qualquer matéria aí, e aí você vai aprender, começar pelo português básico, né? Você vai aprender a ler, a escrever, e você começa primeiro a juntar as letrinhas e aprender a fazer palavras e frases e por aí vai, não é assim? Existe essa sequência que é trazida para facilitar o aprendizado que nos falta. Quando nós temos a oportunidade de vir para a experiência terrena, por incrível que pareça, nos é dada essa oportunidade de estarmos vivenciando de uma maneira mais fácil, porque as coisas elas vão estar chegando de acordo com o meu preparo. Ah, eu já aprendi a fazer as palavrinhas? Oba, então já posso aprender a fazer uma frase? Ah, já posso fazer um texto? É exatamente assim que acontece com as coisas que nos chegam. Nós temos uma resistência e um olhar muito crítico de tudo aquilo que a vida nos traz e nos é colocado. Mas, por incrível que pareça, ninguém, e isso é sem exceção, passa por algo que não esteja já preparado para. Sendo que, quando você faz o seu planejamento, determinadas coisas já estão muito bem direcionadas. Não estou dizendo que o planejamento faz com que vocês, ou nós todos, tenhamos uma vida sem mudanças. Lógico que temos. O planejamento, ele é uma linha a ser seguida, mas isso não significa que ela vai ser cumprida exatamente como ela foi planejada. Mas, voltando ao que eu chamei de mais fácil, é porque não nos é dado nada por antecipação. O pai não vai exigir dos seus filhos aquilo que ele ainda não tem condição de realizar. Enquanto que no plano espiritual, nós estamos em contato com aprendizados de todas as ordens. E precisaríamos estar muito mais preparados para estarmos em condições de absorver melhor esses ensinamentos e esses aprendizados que chegariam. Me fiz entender? Se não, pode perguntar de novo. Parece que sim. Você não vai perguntar de novo. Posso passar para a próxima? Pode. Contudo, existe espíritos em todas as galáxias, em todos os mundos? É uma pergunta isso? Isso é uma pergunta.
Sim, existem. Não existe nenhum lugarzinho que não seja utilizado por incrível que pareça, né? A gente não consegue ter essa clareza, porque para nós só conseguimos enxergar com esses olhos da matéria e dessa matéria bem específica, que é essa matéria que nós temos para vivenciar nesse planeta, nesse orbe, e com esses olhos nós não enxergaríamos outros seres que habitam o universo como um todo, né? Isso porque, como nós falamos, a gente vai se adequando a esses fluidos que envolvem, que estão ao nosso redor, e estamos adaptados, adequados a essa experiência. Nós não conseguimos ver nem o espírito, nem o perispírito de alguns, com exceção daqueles que são médiuns, videntes e tudo mais, nós temos essa dificuldade, o que dirá aqueles outros corpos em outros orbes que já estão muito mais sutilizados. Certo? Mais alguma coisa? Sim, tem mais uma fila. Somos tão ignorantes, como podemos ser considerados como espírito, o princípio inteligente do universo? Se nós nem nos considerássemos ignorantes, aí sim nós poderíamos dizer que não teríamos como vir a ter essa inteligência que já é da nossa essência. O fato de nós não reconhecermos a inteligência que portamos não significa que ela não exista, significa apenas que o Pai, na sua bondade, está nos permitindo chegar a esse entendimento e a essa constatação dessa inteligência que portamos, passo a passo. Posso fazer outra? Pode. Acho que agora sei porque as pessoas veem mais espíritos ignorantes do que espíritos mais elevados. Deve ser porque um tem um perispírito mais material do que o outro. É isso? Sim e não. Porque tem uma coisa. Sim, é muito mais fácil. Eu estou falando fácil, né, gente? Mas deixa assim mesmo. Se vocês não concordarem, depois a gente consegue. Vamos ficar mais fácil ver algo que tem a ver com o nosso dia a dia, né? Assim, eu consigo enxergar um papel, eu consigo enxergar um copo, porque faz parte do mesmo elemento material com o qual eu convivo, certo? Então, as coisas que estão nesse mesmo plano, eu vejo com facilidade. Para que eu possa ver de outros planos, vai me ser mais fácil quanto mais próximo ele ainda estiver disso. Então, seriam os espíritos que ainda estão numa densidade mais grosseira, mais próxima à matéria que nós compreendemos como matéria, né? Em contrapartida, os espíritos superiores, eles não seriam fáceis de serem vistos, justamente porque eles não teriam esse corpo espiritual, esse perispírito tão tangível. Só que, por eles serem espíritos superiores, se eles desejarem serem vistos, eles têm o conhecimento para que isso ocorra, para se densificar e se fazerem visíveis. Entendem? Então, são as duas coisas. Mas isso só se necessário, né? Eles não vão fazer uma coisa dessa à toa. Mas, eu continuo.
Não tem, desculpa. É que eu estava com o microfone fechado. Pergunta. Quando desencarnamos, como fica o perispírito? Envolvendo o espírito, fica em algum lugar para a próxima encarnação? Então, olha só. Lembra que eu falei que o espírito, ele não tem uma forma, o espírito, que ele é uma fagulha divina, é uma chama, é uma luzinha, vamos falar assim? Ele precisa do perispírito para continuar se individualizando, para que ele possa continuar sendo identificado no plano espiritual. E ele vai, sim, estar sendo identificado com a mesma forma física, que é aquele molde, que é o perispírito, que ele tinha no seu corpo material. Por que que isso acontece? Porque no plano espiritual, não se perde a individualidade, não é? Não é porque você vai para o plano espiritual que você agora deixa de ser você. Não, você continua a ser você. E o que te identifica é esse corpo espiritual, que é o perispírito, que mantém essa sua identidade, essa sua identificação, esse molde físico que você tinha no corpo material. Então, não existe isso de se perder. Até porque, como eu falei, o corpo, o perispírito, ele acompanha o espírito desde a sua criação, desde o seu nascimento, ele desencarna, ele reencarna, e o perispírito só vai se ajustando à sua nova identidade. Entende? Não existe uma troca de perispírito, existe uma remodelagem. Ele continua a existir, porque como é que seria se a gente ficasse sem ele? Ia perder os registros de tudo aquilo que a gente já vivenciou, de tudo aquilo que a gente já construiu, daquilo que a gente conquistou, daquilo que a gente aprendeu, que está tudo ali, registrado nele. Que é necessário enquanto o espírito ainda necessitar do perispírito. Porque a partir no momento em que esse perispírito vai se sutilizando, é sinal de que o espírito já absorveu tudo aquilo que ele precisava. Entendem isso? Conseguem imaginar que a gente tem, por exemplo, uma camada mais grosseira. Vamos dizer que a gente estivesse assim, ó. Estou falando do espírito, não da matéria, mas o exemplo vai ser esse, só para ficar mais fácil de entender. Vamos dizer que eu estivesse numa região muito fria, e aí eu estivesse com várias camadas de roupa, né? Uma blusa, outra blusa, outra blusa, outra blusa, uma meia, outra meia, outra meia, e capuz, e tudo isso. Dentro da necessidade daquele momento, foi necessário que eu utilizasse toda aquela vestimenta, ok? Conforme eu vou vivenciando outros climas, outras oportunidades, outras energias, outros planos, e aí vão imaginando, cada vez que a gente reencarna, a gente está um pouquinho melhor, depois mais um pouquinho, mais um pouquinho. É como se a gente estivesse se oportunizando a ir a lugares em que essa vestimenta tão pesada já não fosse necessária. Então, eu vou tirando essas camadas de roupa. Vai chegar um momento, e aí já é lá, quando eu já estou quase não necessitando mais reencarnar, que eu já vou estar sem vestimenta nenhuma, porque o meu espírito já absorveu todos os aprendizados que necessitava. E aí não há necessidade de reencarne. Ok? Posso pedir passar para outra? Sim. Apesar de ser só um processo conceitual, podemos enxergar o espírito em seus graus evolutivos mais detidamente?
Conseguimos enxergá-los com facilidade em cada etapa? Olha só, não sei se nós conseguimos, porque na maneira como nós estamos hoje, nós temos uma visão muito limitada, até de nós mesmos. E quando eu vou falar do próximo, eu posso falar de uma percepção que eu tenho, quando eu vou falar do outro, que é muito momentânea. Naquele momento, eu percebo isso ou percebo aquilo de fulano ou de ciclano. Essa visão, como um todo, nós ainda estamos muito limitados. Mas espíritos que já estão muito mais evoluídos, que já tiveram muito mais oportunidades de se desenvolverem, que já cresceram e já aprenderam muito mais, eles sim, eles conseguem, na observação de nós mesmos, de nós e deles próprios, se situarem ou identificarem em que momento nós estamos da evolução. É tipo assim, o Jesus, por exemplo, ele, ao olhar para nós, ele não precisa perguntar nada para nós para saber o que vai no nosso coração. Que nós já sabemos, o que nós não sabemos, como nós pensamos, o que sentimos, o que estamos emanando. É até uma forma da gente compreender que essa luz que o espírito irradia, ela também se depura. Então, quando a gente fala em um espírito de luz, a gente está falando realmente de um espírito iluminado, espírito que já se depurou. Nós, por exemplo, temos nossa luzinha, meio apagadinha, meio fraca, mas temos, né? Só que não dá para a gente, com muita precisão, identificar, por exemplo, o que falta para Roseli aprender, o que a Adriana já aprendeu, o que o Anderson sabe. Isso a gente não consegue identificar. A gente expressa através, por exemplo, de uma irradiação, principalmente quando a gente está em momentos assim, tipo, nesse momento eu estou muito irritada. E aí quando eu falo meu espírito se irrita, ele traz essa informação para o meu perispírito. E o meu perispírito vai estar emanando uma luminescência que vai identificar essa irritação, através de uma coloração, através de alguma coisa. Vocês já ouviram falar de aura, né? Então, é por aí que acontece. Então, o meu espírito, ele está irradiando um sentimento, esse sentimento, ele tem uma frequência, e dentro dessa frequência, o meu perispírito vai estar emanando, irradiando essa frequência, que pode ser percebida através de uma coloração. Sabe aquelas pessoas que às vezes a gente se aproxima e a gente tem um choque assim meio energético, fala assim, nossa, alguma coisa está errada, alguma coisa não está boa? Ou o contrário, quando a gente chega próximo a alguém, a gente sente uma atração, uma vontade de ficar junto, de chegar e ficar pertinho. Tudo isso são coisas que o nosso espírito emana, irradia, e nós ainda no grau evolutivo que estamos, ainda não temos nem muito controle disso, né? Porque tudo isso nós fazemos de uma maneira até inconsciente. Só que espíritos que já têm um entendimento muito maior, eles conseguem, através daquilo que nós pensamos, daquilo que nós emanamos, de uma forma assim muito clara, saber o que
pensando o que a gente está ali. Tem eu não vou lembrar agora em que questão que está, mas no próprio Livro dos Espíritos, tem uma informação em que fala sobre alguém que, por exemplo, por algum motivo, olhou para alguma pessoa que, de alguma forma, prejudicou e sentiu vontade de matá-la. O que acontece? Quando você tem esse sentimento, essa vontade, esse seu pensamento, constrói uma cena. Você agindo dessa forma, pensando em como vai fazer, de que forma seria, sei lá, você ali apertando o pescoço do outro, alguma coisa que você poderia estar fazendo. Isso daí é algo perceptível para aqueles que já têm um cabedal maior de entendimento. Só que são imagens ainda de uma forma bem... Como é que a gente fala? É uma possibilidade de algo, não é a concretização. Então, você tem aquele impulso, você tem aquele sentimento, aquela vontade, mas aí você respira e você pensa melhor, não é por aí, isso não é isso que eu quero fazer. Mas isso é visível, isso é perceptível. E se eu, por exemplo, alimento esse sentimento, não vai ser possível agora, mas na hora que eu tiver oportunidade eu vou fazer, eu vou estar construindo isso e fazendo com que esse registro se fixe, se mantenha no meu perispírito. Assim como eu construo as minhas dores, as minhas doenças, as minhas questões mais de ordem física, através desse pensar. Esse pensar, de certa forma, insistente, permanente, em algo que não é positivo. Se eu tenho bons pensamentos, eu trago para o meu perispírito, esse perispírito vai irradiar, emanar esses pensamentos, esses sentimentos para o meu corpo físico, e eu posso obter cura, eu posso obter reequilíbrio, eu posso ter um refazimento. O contrário também é verdadeiro. Se eu estou nutrindo pensamentos negativos, pensamentos não tão bons, o meu perispírito, se ele for registrando isso de uma forma intensificada, permanente, eu vou estar construindo no meu corpo físico mazelas, de ordem orgânica ou não. Aí vai depender. Mas é isso que eu faço, ok? Você já começou a responder a próxima pergunta. O perispírito, quando tem suas mazelas e traz ao corpo físico, material, certas doenças, quando cuidamos das mazelas do corpo físico, material, conseguimos cuidar do perispírito? Sei que não é fácil, porém, podemos tratar os cuidados nessa mesma vida de encarnados? Com certeza, porque o que acontece? Por ignorância, eu construí, mantendo um pensamento não apropriado, uma doença no meu corpo físico, ok? A partir do momento que eu tenho entendimento de que essa construção é de responsabilidade minha, e eu assumo essa responsabilidade, desejando não mais alimentar essa doença, eu posso até não chegar a obter a cura dessa doença, mas o meu perispírito vai receber, através do meu espírito, emanações que vão favorecer a desconstrução de todos aqueles desequilíbrios que o corpo perispirídico recebeu. Talvez não seja, por exemplo, possível retirar do corpo físico, mas o fato de eu saber bem viver, sabe aquelas pessoas
que tem uma doença que você fala assim, nossa, eu jamais conseguiria vivenciar isso. Eu sucumbiria, eu preferiria morrer do que passar por uma situação como essa. E a gente conhece e sabe de pessoas que conseguem vivenciar algo que para nós é tão dificultoso, não diria com facilidade, mas com resignação. E isso faz com que você possa não ter de volta, por exemplo, a sua saúde, mas você traz o reequilíbrio do seu corpo perispirídico e ao desencarnar, você chega no plano espiritual reabilitado. Percebem que o corpo físico, ele pode ser um depurador, desde que o espírito esteja comandando esse processo dentro de um entendimento, transmutando esses pensamentos e trazendo a consciência necessária para isso. Expliquei? Sim, bastante bem. Vamos à última. Em algum momento da evolução, o espírito perde a necessidade do perispírito? Se sim, vira o quê? Como eu falei, dentro de um processo evolutivo, como eu falei também, eu não sei como isso começou, mas desde que Deus nos deu a oportunidade de estarmos vivenciando no plano material as experiências que nos seriam necessárias para esse aprimoramento, para esse crescimento, nos favorecendo com esse corpo perispirídico, ele nos auxiliou a termos, de uma forma bem tranquila, vou dizer assim, a percepção dessa evolução através desse próprio corpo perispirídico. Vou dizer assim, hoje, por exemplo, não é porque estamos todos nós vivenciando um mesmo momento no planeta Terra, que todos nós temos o nosso corpo perispirídico, nosso corpo espiritual, nosso perispírito, não importa como a gente chame, da mesma forma. Ok? A nossa matéria, o nosso corpo físico é o mesmo. Então, se a gente for olhar num laboratório, por exemplo, vou retirar um pouquinho das células não sei de onde, do corpo não sei de quem. As células que estão naquele corpo e no outro corpo, elas são idênticas. Lógico, se elas não estiverem doentes, né? Ou desajustadas, ou alguma coisa assim. Já o corpo perispirídico, já existe diferença entre cada um de nós. Por quê? Porque cada um de nós já trilhou uma jornada evolutiva. Cada um de nós já teve experiências diferenciadas de vida. Então, o meu perispírito pode ser o mais grosseiro de todos, por exemplo, aqui. Porque eu ainda estou insistindo em ser a teimosa, a ser a rancorosa, a ser invejosa, a ser tudo aquilo que não me facilita me sutilizar. Eu sou aquela a ciumenta, tudo aquilo que me prende, me faz ficar ligada à matéria. Então, eu não dou chance do meu perispírito se sutilizar. Porque, ao invés de eu aproveitar cada encarnação minha e ir me desprendendo da matéria, eu vou cada vez me materializando mais. Ela falou assim, mas a gente não está sempre evoluindo? Sim, a gente está sempre evoluindo, mas eu posso escolher, por exemplo, evoluir só intelectualmente e continuar me aprisionando a tudo aquilo que a matéria me oferece.
me aprisionando com os prazeres que a vida material me dá. Existe uma pergunta também respondida pelos espíritos a Kardec, em que Kardec pergunta em que local do corpo físico o espírito se situa. Mais ou menos assim, tá, gente? Não foi bem desse jeito, não, mas é mais ou menos isso. Ele queria saber como localizar o espírito no corpo encarnado, por exemplo. Aonde ele estaria mais ligado. E foi respondido a eles que diferenciava isso entre um e outro. Porque tudo iria depender do que aquele espírito tinha de mais ligação. E aí ele comenta que, por exemplo, se for uma pessoa que se prende mais às questões mentais, vamos dizer assim, aquelas pessoas que usam muito o raciocínio, que usam muito a razão, o espírito estaria mais direcionado ou localizado, mais ou menos assim, no cérebro. Se fosse uma pessoa que já estivesse vivenciando aqui com uma intenção de servir, de auxiliar o próximo, de ser aquela pessoa mais caridosa, mais atenta às necessidades do outro, o espírito já estaria mais focado ou localizado, mais ou menos assim, no coração. Então, percebe que depende das nossas escolhas. Todos nós vamos evoluir, e isso é destino. Todo espírito vai evoluir, ok? Só que cada um de nós escolhe como vai fazer essa trajetória. Como vai se utilizar dos recursos que tem, do seu corpo físico, dando o devido valor e o respeito que ele merece. Lembrando da existência desse corpo perispirídico que registra e grava em memória tudo aquilo que nos afeta, tudo aquilo que é importante para nós. E como nós lidamos com tudo isso, dentro daquilo que nós queremos alcançar, dentro daquilo que nós queremos promover para nós mesmos. Então, é tudo uma construção. A nossa consciência, dentro daquilo que nós já entendemos, é que vai direcionar nossas escolhas. Então, muitos de nós, até mesmo dentro do meio espírita, acham que há tempo para tudo. Fala assim, não, isso daí eu vou resolver depois, isso eu vou resolver depois. Só que o que acontece? Quando eu deixo de fazer algo que eu já sou capaz de fazer nessa encarnação, o que eu estou fazendo com o meu perispírito? Criando mais dificuldades a ele. Porque são mais questões a serem resolvidas, mais pendências. Sabe, é igual um computador que tem um monte de talvez eu fale de uma maneira que não seja correta, mas vamos lá. Um computador que tenha muitos arquivos e que alguns deles eu já nem estou utilizando mais, estão ali ocupando só espaço. E aí eu vivo falando, uma hora eu vou limpar, uma hora eu vou limpar, uma hora eu limpo, até a hora que dá um pane. E aí não recupero nem o que eu tinha. Sem extremos. Quando eu desencarno, eu vou estar carregando muita coisa que eu já não precisaria estar levando. Mais dificultadores para um processo que poderia ser mais simples. Significa que eu tenho que resolver tudo nessa encarnação? Tudo que me for possível. Que eu tenha essa clareza daquilo que eu sou capaz e daquilo que eu ainda não sou. E daquilo que eu não sou, o que eu já estou buscando fazer para descobrir como seria. Porque há tempo para tudo isso. Uma encarnação dá para se organizar muita coisa,
Mas qual é o nosso foco? Usufruir da matéria, descuidando até do corpo físico, ou lembrando desse instrumento fantástico que é esse corpo físico, trazendo para ele a valorização necessária para que ele nos auxilie a ser esse instrumento de auxílio e de progresso. Entendem isso? Sim? Tem a pergunta referente a isso e pergunta o seguinte, então a resposta é sim? Como que é a pergunta? Então a Entendi. resposta é sim? Eu também não entendi bem, eu só estou fazendo. Sobre isso que você estava falando agora. Eu não sei se eu comi A bola aí, pessoa, porque eu também a não pessoa, entendi. Será que tem a ver com a pergunta anterior? a Qual pessoa era a dispensou pergunta a anterior? pergunta. A pessoa dispensou a pergunta. Podemos Dispensou? avançar ou você quer voltar? Tem mais perguntas? Tem mais duas. Vamos Posso responder para fazer? ver se eu avanço? Ok. Talvez eu não tenha entendido a resposta, mas o corpo físico só servirá como filtro se o espírito tiver consciência da depuração de suas mazelas? Então, o corpo físico, ele não é inteligente a esse ponto. Ele vai, é lógico, buscar todos os recursos possíveis para se preservar. Mas a partir do momento que se instala, por exemplo, uma doença crônica, que precisa de mais recursos, o espírito é que poderia trazer esses recursos, não só para suavizar o processo, que talvez o corpo físico já nem tenha como mais retroagir, mas trazendo, sim, um fechamento, vamos dizer assim, não consigo pensar numa outra palavra, um encerrar, ou como é que eu falaria isso? Quando você tem algo que precisa ter um término, você precisa enxergar isso como algo finalizado, ou algo a ser, a ter uma finalidade, vamos colocar assim. Se existiu a construção de uma doença no meu corpo físico, significa que o meu espírito, de alguma forma, ele se debilitou, trouxe essa informação para o corpo espiritual, o perispírito, que depois de registrar isso, passou esse registro para o corpo físico que se acometeu pela doença. Se, dentro de um processo, esse espírito não conseguir trazer o entendimento devido dessa construção, provavelmente esse perispírito vai retornar ao plano espiritual, quando esse corpo físico não mais for hábil para manter o espírito vivo, ali, ativo, esse registro vai permanecer no corpo perispirídico. Mas se o espírito, estranho, né, ficar falando espírito, parece que eu estou falando de outra pessoa, estou falando de nós, tá, gente? Nós espíritos, nós aqui, não é o outro, não. A gente tem essa facilidade de enxergar o outro, mas vamos enxergar a gente. Nós, espíritos, quando nós não aprendemos a enxergar as construções que nós nos presenteamos, essas construções, elas precisam ser mantidas no perispírito para uma nova oportunidade de esclarecimento e entendimento. Percebem? Significa que aquilo não findou, que aquele aprendizado ainda requer atenção. É igual você, como estudante, não terminar ainda
o ano, você só vai passar para o próximo depois que você finalizar aquele, porque o aprendizado ainda é necessário. É mais ou menos assim. Conseguem entender dessa forma? Fica fácil assim? Não? Sim? Não? Fica? É porque são casos e casos, mas o entendimento basicamente é esse. Aquilo que eu não dei conta de solucionar nessa existência, os registros desse aprendizado, ainda por terminar, vão continuar no meu perispírito, e a partir de uma próxima oportunidade, ou ainda mesmo no plano espiritual, eu vou estar voltando a minha atenção para esse aprendizado, ok? Então, quanto mais coisas eu puder resolver, melhor. Mesmo que eu não solucione tudo, eu preciso dar andamento para que eu esteja abrindo espaços para as informações e os conhecimentos que ainda me faltam. Porque, é como eu falei, só vão me chegar aprendizados novos para me facilitar quando eu já estiver aberto para eles. Porque se eu continuar olhando para mim como aquele coitadinho que não consegue resolver as questões que de modo até inconsciente construiu, como que eu saio dessa situação? Só mesmo quando eu começar a enxergar que existem outras maneiras de enxergar essa mesma situação, é que outras possibilidades vão me chegar. Porque se eu me aprisiono em algo, é como se eu estivesse cultivando aquilo em mim. Por exemplo, eu tenho um medo que me apavora, que não me deixa realizar nada. E eu não dou abertura para que nada me chegue e que eu me coloque em condições de ir trabalhando esse medo. Esse medo vai permanecer. E eu vou continuar necessitando desse aprendizado. Ao passo que, sim, bom, eu reconheço que eu tenho medo, eu não sei o que fazer, mas eu já tenho consciência de que esse medo existe e que eu vou desejar solucionar isso de algum modo. Aí começam a chegar informações, pessoas que já vivenciaram o mesmo tipo de medo, que já ouviram falar disso ou daquilo, e aí você começa a ver que você não está sozinho nesse problema, que essa questão não é particular, que não é tão difícil assim, se fulano já conseguiu, eu talvez possa vir a conseguir, e aí você vai abrindo espaço para que essa construção comece a ser refeita. Entenderam isso? Sim? Bom, mais perguntas? Sim. Mais uma pergunta e depois a Adriana quer perguntar. É possível tratar o perispírito no plano espiritual, uma vez que é semimatéria tal qual já podemos tratar a matéria densa do corpo físico? Deixa eu repetir, que eu me confundi aqui. É possível tratar o perispírito no plano espiritual, uma vez que é semimatéria, tal qual já podemos tratar a matéria densa do corpo físico? Então, olha só que coisa boa, né? O perispírito, por ser semimatéria, ele atua nos dois planos, no plano material e no plano espiritual, porque ele se permite, tem até uma expressão que foi colocada, acho que por Kardec, que é como se ele fosse uma esponja que absorve os fluidos que tem no meio. Então, vamos dizer, você está no plano espiritual, ainda com dificuldades, mas naquele momento ali, você sabe que existem questões a serem resolvidas de ordem tal ou qual, sei lá. E aí, o que você começa a fazer? Você começa a buscar, ainda no plano espiritual, energias, através de pessoas,
através de possibilidades de aprendizado que te tragam esses fluidos mais salutares, a te facilitar esses entendimentos e essa melhoria interna que esse espírito está necessitando. Percebe que quando a gente, por exemplo, a gente não está bem, a gente não busca fazer alguma coisa que possa estar transmutando, tipo assim, eu não tô bem hoje, eu tô triste, tô chateado, mas eu não sei nem direito por quê. Mas aí eu vou falar, eu gosto tanto de ouvir determinada música. Aí eu vou e coloco essa música que eu gosto de ouvir. O simples fato de eu estar absorvendo através desses fluidos sonoros, essa música que me faz esse bem, que me traz esse bem-estar, eu já vou transmutando essas energias que não estavam tão boas assim. Os meus pensamentos começam a se renovarem, começam a se refazerem, e eu começo a trazer pensamentos mais apropriados para a mudança desse estado que eu me encontro. Ok? É por aí. Então, no plano espiritual, é a mesma coisa. Se no plano espiritual, por exemplo, eu estou reconhecendo as minhas dificuldades, as coisas que eu tenho ainda a vencer, eu vou buscar ajuda das diversas maneiras que o plano espiritual me oferece. Vou lá bater um papo com meu mentor, eu vou conversar com meu vovô, que está lá e que tem mais experiência. Ou alguma coisa eu vou fazer. E isso o perispírito me auxilia, porque ele consegue captar esses fluidos e trazer esse refazimento para o espírito. Ok? A Adriana queria falar? Boa noite, né? Eu que tinha feito a pergunta com relação a eu achar que eu não tinha entendido a sua resposta, quando você falou, você foi falando e eu tinha entendido que você tinha falado que o corpo físico ele só serviria de filtro se o espírito tivesse consciência dessa depuração das suas mazelas. Com as suas explicações, isso ficou um pouquinho mais claro para mim. Mas eu queria que você pudesse fazer uma ponderação a respeito daqueles espíritos que muitas vezes eles vêm até com seu perispírito e corpo físico deformados em razão da necessidade de uma depuração. E muitas vezes esses espíritos, eles não têm consciência. Eles tanto vieram reencarnar para eles poderem atingir uma consciência maior e retornar para o plano espiritual para continuar com o seu processo de evolução. Dá para você falar um pouquinho? Eu sei que o horário já está, mas dá para você falar um pouquinho sobre isso? Então, quando o ser no seu planejamento já tem uma proposta de vivenciar determinadas experiências, e essas experiências estão marcadas no corpo físico, significa que esse corpo perispirítico já tinha essa consciência, Não foi colocado, acrescido algo para esse planejamento. Essa necessidade desse aprendizado, o ser já tinha. Só que o que acontece? Quando nós aqui estamos, a gente se perde um pouco. Se perde um pouco daquilo que nós nos programamos a vivenciar. Por quê? Porque não é tão prazeroso vivenciar, por exemplo, dificuldades que te limitam, não é? Mas, ao mesmo tempo, mesmo que eu não tenha uma consciência dessa necessidade que eu tenho de ter vindo com isso, aquilo, porque nem todos assim adquirem, muitos se revoltam, muitos se sentem vitimados por estarem vivenciando algo que acham que não são merecedores.
se essa consciência não vem, ainda que ela não chegue, a experiência vivida através dessas limitações já vai ser algo que vai trazer aprendizado. Se não solucionar por completo essa questão, já vai trazer um certo esclarecimento, entende? Então, essa consciência que a gente diz que não tem, de certa forma, é algo que demonstra o nosso distanciamento. Eu diria, às vezes essa forma de falar pode parecer um pouco rude, mas se eu acredito verdadeiramente que estou vivenciando uma experiência na matéria com o único propósito de me aperfeiçoar, de restaurar em mim, enquanto espírito, algo que ficou a desejar, eu deveria estar aberto à aceitação daquilo que o Pai me permitiu, através da sua bondade, através da providência divina, nessa experiência, ter esses dificultadores. Mas se eu não consigo enxergar assim, e eu vivencio de uma certa forma inconsciente dessa minha necessidade, isso não significa que o aprendizado não se fará. Talvez ele não seja o fechamento, lembra que eu falei de um fechamento de algo? Mas ele já vai trazer uma visão diferenciada daquilo que é a minha real necessidade. Fui mais clara agora? Ainda não? Esse lance de consciência e inconsciência fala muito daquilo que nós nos promovemos de autoconhecimento. Conhecimento de nós mesmos e conhecimento de uma proposta maior que todos nós temos. Sabe? Quando eu entendo que todos os percalços que eu passo, eles são a real manifestação da bondade do Pai, do aprendizado que eu necessito, eu olho para tudo isso com um olhar bem diferenciado. Então, lembra que eu falei, se eu ainda insisto em ser uma pessoa ciumenta, invejosa, orgulhosa, mesquinha, autoritária, rebelde, intolerante, impaciente, e tudo aquilo que, de certa forma, não me sutiliza, só me densifica, porque isso é pesado. Você se manter irritado pesa. Você ter ciúme é pesado, porque você não tem paz. E todos esses outros sentimentos que eu enumerei, eles são danosos para todos nós. E nessa falta de observação de nós mesmos, nós vamos mantendo, nutrindo esses sentimentos, e com isso, retardando a possibilidade que poderíamos ter de vivenciar uma vida com menos transtornos, vamos dizer assim. Porque só tem uma vida dificultosa quem ainda está aprisionado a tudo isso. Porque se eu não sinto ciúme, se eu não sinto inveja, se eu não me magoo com facilidade, se eu não tenho orgulho, se eu também não fico irritado à toa, como seria a minha vida? Seria muito mais leve?
E de quem depende fazer com que isso ocorra? Não sou eu que doso o quanto eu devo ficar irritado, o quanto eu devo ser impaciente, o quanto eu não devo aceitar que fulano seja como é, ou ciclano faça o que quer. Então, eu acabo criando obstáculos na minha própria evolução. Vou falar de novo, fácil? Agora não, não é. Se fosse fácil, ninguém manteria isso. Mas é possível. É possível olhar para mim e enxergar que eu estou sendo teimoso demais, insistindo em algo que não mudaria muita coisa, sabe? Então, se eu puder ter esse olhar mais esclarecido, eu vou facilitar muito. Não só o meu corpo físico, porque tudo isso que eu falei danifica de um modo muito intenso o meu corpo físico, como também não vou trazer esses registros para o meu corpo espiritual, e dessa forma eu vou possibilitar um retorno ao plano espiritual com muito mais facilidade, e como vou também permitir que essa luz espiritual da qual eu já porto tenha a oportunidade de se fazer brilhar mais. Entendem? Acho que o tempo acabou. E aí eu agradeço muito a atenção de vocês. Aqui está falando sobre receita de bolo. Realmente, receita de bolo eu não tenho para dar. Mas eu acredito que cada um de nós, na percepção que pode se direcionar a fazer, vai conseguir trazer muitos recursos, eu diria, para trazer mais leveza, serenidade, paz, alegria para essa existência. Então, agradeço de coração a todos, peço que me desculpem se eu trouxe a coisa de uma maneira um pouco despojada, eu acho, mas eu confesso que eu tive resistência em estudar de forma aprofundada e repetir aquilo que todos vocês, aliás, eu vou indicar para quem queira entender um pouquinho mais sobre espírito, perispírito, corpo físico. Tem um livro de Divaldo, que é Estudos Espíritas, esse aqui, ó. Joana de Ângeles, explica da maneira bem rebuscada e aprofundada que ela tem esses detalhes que eu não soube trazer para vocês, mas que fica aí a indicação, tá bom? Então, peço novamente a vocês que elevem seus pensamentos a esse Pai de bondade, de amor, e que neste momento, independente do que quer que eu ainda tenha a solucionar e a amenizar na minha atual experiência terrena, trazer o sentimento de gratidão. Porque tudo foi muito bem pensado quando Ele nos criou, quando Ele nos oportunizou esse nosso caminho de evolução. Resta apenas que nós façamos a nossa parte, que busquemos, trabalhando sim. Nada acontece se nós não nos dedicarmos, mas enxergarmos todas as possibilidades que temos à nossa frente e com toda a gratidão, contar com o auxílio desse Pai
do nosso Mestre Jesus e de toda a espiritualidade amiga que sempre está pronta a nos auxiliar. Então, te agradecemos, Pai, de coração por tudo. Permaneça conosco por todo sempre. Que assim seja.